Boa noite, meus amados. Já são mais de meia-noite aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou o pastor Cláudio Guerrard. É um prazer nós estarmos mais uma vez com vocês aqui. Confesso para vocês que este final de semana foi um final de semana meio complicado. Tive meio uma crise de enxaqueca que me persegue. E mais estou estudando um pouco sobre o assunto, isso, sobre a questão da enxaqueca, né? E estou ficando bem especialista na questão da enxaqueca. E é um prazer muito grande estar com você aqui nesta noite. O dia que nós nos comprometemos a fazer essa live foi às segundas-feiras, mas ontem foi feriado, foi segunda-feira, e eu estava muito enfermado, com muita enxaqueca. Então, nós decidimos estar hoje aqui com vocês. Isso. E vamos ser breves também. Eu acho, né, que vamos ser breves. E é um é um prazer muito grande. Tenho meditado bastante na palavra de Deus, estudado essa palavra maravilhosa. Eu quero que você, se você estiver aí do outro lado, me dê um alô aí, se o sinal tá bem, tá chegando aí. Glória a Deus. Se o áudio tá bacana, se a imagem tá bacana. E nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre a autoridade. Glória a Deus. Está começando a chegar os nossos irmãos por aí. E vamos falar um pouco sobre autoridade. Isso é um assunto muito bacana, um assunto muito abençoado. E eu quero ler algo para vocês. Jonas Uchoa, grande amigo, grande irmão em Cristo, lá de Manaus, Amazonas. Deus te abençoe. Um beijo aí na Jéssica, os nossos irmãos aí, a Vivian Paredes, paz e graça, Deus abençoe minha filha, aleluia, Gracioneide, um beijo no seu coração, nos nossos amigos aí, a paz do Senhor, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite para vocês, Jonas, Gracioneide, a Vivian, e nós vamos falar hoje sobre autoridade, autoridade. E existe um texto na palavra de Deus que muito me chama a atenção, que está em 2 Coríntios 5. Amém, glória a Deus. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio de nós. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Pastor Davi, Deus abençoe, um beijo no seu coração. E nós vamos falar um pouco sobre a autoridade que o Senhor tem nos concedido. O apóstolo Paulo diz aqui, e diz que nós
somos embaixadores de Cristo. Isso é muito forte. Pastor Edné, Tatiana, um beijo no seu coração. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Isso é muito forte. E agora há pouco eu estava aqui pesquisando e eu fiz questão de procurar aqui no dicionário, claro, sobre o que significa ser embaixador. E olhe só que coisa interessante é. Nós temos aqui na Wikipédia, né? Embaixador é um funcionário diplomático de mais alto nível, acreditado junto a um Estado estrangeiro ou organização internacional, encarregado de chefiar a missão diplomática de seu país que ostente a sua classificação de embaixada ou delegação, ou seu equivalente, detém plenos poderes para representar o seu país, em geral para celebrar tratados entre o Estado que representa, Estado creditante, e o Estado que o acolhe, Estado acreditado ou Estado acreditador. Isso é maravilhoso. E diz aqui que o embaixador é aquele que detém plenos poderes para representar o seu país. E o apóstolo é muito feliz quando ele diz que o Senhor nos chama de embaixadores, nos dá plenos poderes de representar o seu reino aqui na terra. Isso é maravilhoso. Então, mas é para qualquer um que ele dá essa autoridade? Aí é que nós vamos conversar sobre isso aqui agora. É para qualquer um. Essa autoridade está disponível a qualquer pessoa que a deseje. Exatamente. Mas o ato de desejar essa autoridade que ele tem expressado aqui, para se tornar um embaixador, não é de qualquer maneira. Você vê que dificilmente existem embaixadores novinhos, não é mesmo, pastor Davi? Nós não encontramos embaixadores de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, muito difícil. Geralmente os embaixadores são homens já maduros, 50 e poucos anos, 60, 70 anos, né, de idade, homens muito maduros e que detêm pleno conhecimento de todo o estatuto do seu país. Conhecem as leis do seu país. Ele precisa conhecer as leis do seu país. É um pré-requisito para que ele seja um embaixador. E a palavra de Deus diz que o maior desejo do Senhor, Sheila, minha cunhada, um beijo no seu coração, que o maior desejo de Deus é que nós conheçamos o seu reino, conheçamos o estatuto do nosso reino, conheçamos a cultura do nosso reino, as regras, conheçamos a linguagem do nosso reino, conheçamos tudo. E além de conhecer tudo, os pormenores, existe uma coisa muito interessante que também me chama muita atenção, que está escrito aqui no livro de Tiago, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, Tiago 1:22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. É como se ele estivesse dizendo assim: sejais praticantes dos estatutos do teu reino, das regras do teu reino. Pratique as leis do seu país. Pratique as ordenanças de Deus. Então, você pode ver que o embaixador, ele não só conhece as leis do seu país, do seu reino, a cultura do seu reino,
de todos os estados, ele conhece de tudo e ele também pratica essa cultura, ele pratica essa língua. Geralmente são poliglotas. Geralmente são poliglotas, são homens íntegros, libados em sua integridade. E o Senhor nos compara a um embaixador. E ele diz assim: para que eu repasse para você plenos poderes das coisas relacionadas ao meu reino, plenos poderes aí na terra, eu preciso que você tenha uma aliança com o meu reino. Eu preciso que o meu reino seja implantado dentro de você. Essa é a proposta de Deus. Aí nós poderemos sim tomar posse dessa autoridade que ele nos concede. Ele só nos concederá essa autoridade se nós praticarmos, se nós formos íntegros, vigilantes, se nós nos atentarmos para as questões do reino de Deus dentro de cada um de nós. E o maior desejo dele é implantar este reino dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso porque, além de implantar, nós vamos começar agora a praticar o reino de Deus. Alguém virou para mim essa semana e disse assim: Pastor Cláudio, nós somos embaixadores, nós podemos usar a autoridade que o Senhor nos dá. Eu uso isso. E eu falei assim: irmão, é complicado a gente falar que usa se o reino não está impregnado em nós. O reino tem que estar impregnado em você, meu irmão. Você tem que estar apaixonado por Jesus. As questões do reino têm que estar dentro de você. Dificilmente Deus vai outorgar essa autoridade àquele que tem problema e dificuldade em amar o seu próximo. É uma das regras, é um dos estatutos do nosso reino. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Imagine só se Deus vai me outorgar a autoridade do reino dele se eu saio do culto e falo mal do meu irmão. Se eu tenho problemas com ele, se eu o chamo de infantil, se eu o chamo de é um homem que não tem sabedoria, olha, não vou com a cara daquele irmão ali, eu quero distância daquele irmão ali. A palavra de Deus tem dito, tem nos ensinado aqui em 1 Pedro, nós podemos ver em toda a Escritura o Senhor nos ensinando, e aqui em 1 Pedro 4, 8 ele diz assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Isso é um estatuto perpétuo, alguma coisa que está no caráter do nosso Deus e que ele quer que seja impregnado em nós. E eu tenho aprendido a amar, meus amados, e eu quero convidar vocês a amarem também. Eu tenho aprendido a amar todas as pessoas, independente do credo delas, independente se ela é um católico, se ela é da Umbanda, da Quimbanda, se ela toca na banda, se de repente, se ela é ateu, se a pessoa é ateísta, se ela professa uma fé diferente da minha. A palavra de Deus, o reino implantado em mim, tem me levado a experimentar deste amor. Eu quero dizer para você uma coisa muito interessante, muito interessante. Este amor é capaz de nos aproximar das pessoas. O amor de Deus dentro de cada um de nós é capaz de nos aproximar do nosso semelhante. É capaz de criar um laço. E é exatamente aí que o Senhor vem operando. É no laço da amizade. O próprio Jesus nos deixou esse mandamento e de fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer amigos. Não é nada de diferente. Fazer discípulos é fazer amigos. Ele disse para os seus discípulos assim: eu não quero mais chamá-los de servos, porque o servo não conhece nada do seu senhor. Toca na banda. O servo não conhece nada do seu senhor,
mas o amigo é íntimo, o amigo é próximo. Mas o que nos torna amigos e a sermos íntimos é o amor. Então, é uma das grandes facetas de Deus, é um dos grandes atributos, e ele fala nisso o tempo todo. A palavra de Deus diz que Deus é amor, além de ser justiça, Deus é amor. E se ele habita dentro de mim e dentro de você, através do seu Espírito Santo, o amor de Deus está dentro de cada um de nós. Boa noite, Cristiano, Deus abençoe, seja bem-vindo. Se o Espírito Santo de Deus mora em mim, o amor dele mora em mim. Existe aqui uma substância espiritual, que é o amor, que pode ser exalado a qualquer momento. Eu preciso de praticar isso. Se eu pratico amor, eu vou estar exalando o bom perfume de Cristo. Que grande sacada a palavra de Deus nos traz. Isso é maravilhoso. Se eu pratico a palavra, eu estou exalando o bom perfume de Cristo. Porque tudo de bom, tudo de certo, de correto, tudo de libado está em Jesus. E esse caráter sendo implantado em cada um de nós nos faz detentores dessa autoridade. Porque hoje existem dificuldades de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, eles estenderem as mãos e enfermos serem curados. De se falar do amor de Deus e pessoas serem salvas, serem libertas. Eu me lembro, esse ano já faço 50 anos, e eu me lembro, meus amados, que na minha adolescência eu ia para o hospital. E aí, Adson, seja bem-vinda. Grande alemão, grande guitarra. Eu me lembro que na época da minha adolescência, alemão sabe disso, o Adson está aí conosco, sabe disso. Boa noite, meu querido. Nós éramos adolescentes juntos, jovens, e eu ia às vezes no cemitério com meu pai pregar, distribuir folhetos. Grande Pedrão, lembra? Seu pai, alemão? Pedro, grande homem de Deus, rapaz. Eu me lembro que nós íamos no hospital de câncer aqui em Juiz de Fora e eu via homens orando ali dentro com uma autoridade e determinando ali a cura daqueles enfermos. E hoje, há pouco tempo atrás, eu estive no hospital de câncer aqui orando por algumas pessoas, fazendo uma visita, orando, e já não via mais estes homens de Deus da nossa atualidade orando com essa autoridade, determinando ali a cura. Sabemos que Deus é quem opera o milagre, claro, mas essa autoridade não está mais lúcida e transparente, não está se exalando mais essa autoridade na vida dos novos crentes. A oração já é: Senhor, faça a tua vontade. Claro que Deus vai fazer a vontade dele, mas eu preciso de me manifestar ali perante a família, decretando e declarando a cura do enfermo. Então, a autoridade, o que vem impedindo com que nós exerçamos a autoridade que o Senhor quer nos conceder? Nós não estamos usando essa autoridade porque não conhecemos o estatuto do nosso reino. Não conhecemos. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto 40 dias e lá foi tentado. O diabo usou ali a palavra e Jesus usou a palavra. Então a palavra é o nosso estatuto, a palavra. Precisamos de conhecer a palavra de Deus. E o meu povo perece por falta do conhecimento dos estatutos, da palavra de Deus. Perece, nós perecemos. Nós ficamos vulneráveis e frágeis porque desconhecemos a palavra de Deus. E ficamos vulneráveis porque, além de não conhecer, não temos como colocá-la em prática. Por que o Senhor não tem confiado a nós a autoridade? Porque nós não temos buscado o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. A palavra é bem clara: busque o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que vocês sejam embaixadores do meu reino aonde vocês estão. Eu quero dar plenos poderes, legalidade a vocês, para vocês falarem no meu nome. O Senhor quer fazer isso por nós, quer nos dar essa autoridade, mas nós estamos nos deixando amedrar.
O diabo tem nos amedrontado, o diabo tem se levantado, mas a palavra de Deus, meus amados, entendam uma coisa. Existem muitos irmãos que estão na procrastinação, adiando as coisas, decisões que deveriam ser tomadas. Vamos colocar as mãos no arado, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos fazer um estudo bíblico na igreja, vamos lá, mas ficam em casa, de frente da televisão, fazendo qualquer outra coisa. Às vezes a gente aconselha o irmão, claro, pode deixar, nós vamos orar, meu amado. Você mora aqui no nosso coração. Grande Adson. E nós precisamos de nos impregnar da palavra de Deus. Existem alguns irmãos, alguns discípulos que perguntam assim, pastor, como é que o que o torna tão apaixonado assim por Jesus? A palavra, a meditação na palavra. Eu tento ler a palavra e eu tento entrar na história como um protagonista ou como um personagem qualquer da história ali. Eu me vejo ali dentro. E quando eu me vejo dentro da história que eu estou lendo, o difícil é sair dali. O difícil é aquela história não me marcar, não marcar a minha vida. Então nunca mais vai sair da minha mente. Então o pastor Cláudio Guerra aqui não é um decoreba da palavra de Deus, não é um talmidim, não é um judeu e que decora a Bíblia toda, nada disso. Mas as histórias entram com uma clareza tão grande dentro da minha alma que elas ficam impregnadas. Quando nós vamos falar de Abraão, quando nós vamos falar de José, quando nós vamos falar de Salomão, de Davi, quando nós vamos falar de Neemias, quando nós vamos falar de Adão, quando nós vamos falar de grandes homens, grandes mulheres da Bíblia, eles já estão impregnados aqui dentro de uma tal maneira por conhecer. Eu quero convidar você hoje a tomar essa autoridade. O Senhor quer conceder autoridade a você. Mas para que você tenha essa autoridade e se torne um embaixador dos céus, um embaixador do reino, você tem que conhecer a legislação do seu país, do seu reino, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você tem que conhecer a cultura, você tem que conhecer, experimentar do amor de Deus, praticar a palavra, como diz Tiago. Não podemos ser meros ouvintes, leitores, temos que ser praticantes da palavra de Deus, praticar o amor. Tem um irmão que está ali fazendo fofoca, tem um irmão que está fazendo contenda, ame este irmão, ore por este irmão. Tem irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, ore por este irmão. Tem pessoas de outras igrejas que nos procuram para nós orarmos por ele. Por que eu não vou orar? Claro que eu vou orar por você. É claro, onde quer que você esteja, eu vou orar por você. Eu vou querer notícias, mas eu quero também que você se comprometa. Porque se você não se comprometer com a legislação, se você não se comprometer com a cultura, se você não se comprometer com o reino de Deus, ele não lhe concederá a autoridade. Se você não praticar a palavra, ele não lhe concederá a autoridade. Ele só vai lhe outorgar a autoridade, toda essa autoridade que nós lemos lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu a outorgo a vocês que praticarem a palavra, que exalarem o bom perfume de Cristo. Eu outorgo a vocês a autoridade, se vocês conhecerem tudo do meu reino, se vocês estiverem impregnados com as questões do meu reino. É muito interessante porque nós somos impregnados com muitas coisas. Somos impregnados com aquele amor ágape que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Aquele amor ali é o amor ágape de Deus dentro do ser humano natural, dentro de nós, homens naturais, não existe aquele amor. Mas aquele amor, ele vem com o Espírito Santo de Deus para poder sufocar aquele amor natural que nós temos mal resolvido e nos impregnar do amor de Deus. O fruto do Espírito vem com o Espírito Santo para nos impregnar do amor de Deus. Então nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, e exalamos o bom perfume de Cristo quando amamos naquela intensidade.
quando usufruímos do fruto do Espírito, olha só, paz, alegria, bondade, longanimidade, paciência, mansidão e domínio próprio. Falar isso é fácil, mas experimentar e praticar isso é mais difícil. Mas eu quero dar um recado para você essa noite. Fique tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é quem lhe ajuda. Você não está sozinho nessa árdua tarefa. Não está sozinho. Eu quero dizer para você que você tem companhia, que o Espírito Santo, ele está ao seu lado. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que ele dá ordens, Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Que interessante. Ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Que interessante. A ordem vem dele. Até essa semana eu estava comentando com uma irmãzinha da Igreja Católica sobre este fato. Ela me perguntou: pastor, existe realmente anjos da guarda? O senhor acredita? Eu acredito. Acredito. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardarem. A ordem vem dele. Então não adianta a irmã orar pedindo para o anjo da guarda, porque eles não vão lhe ouvir, porque o comando vem do Senhor. É o Senhor que emite o comando para que eles venham tomar conta e nos proteger. O comando vem dele. Não adianta, eu tenho que orar e pedir em nome de Jesus ao Senhor que ele dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então não existe aquele anjinho de asinha pequenininha que toma conta de você, que está aí do lado do Asaf e da Ellen, pastora Edneia e pastor Davi. Não tem, a gente sabe disso. Mas as pessoas pintam, né, o anjo da guarda como se fosse um anjinho, tivesse uma flechinha. Não é nada disso. Anjos são espíritos e eles nos guardam porque o Senhor nosso Deus deu um comando. O Senhor nosso Deus dá o comando e eles nos guardam. Então não adianta, o anjo da guarda me proteja. Eles não dão ouvido, eles não recebem ordens nossas a esse respeito. É o Senhor que faz isso por nós. Mas voltando aqui, terminando com vocês, Alexandre Davi, um beijo no seu coração, na Janina, papai, mamãe, pastora Márcia, pastor Sóstenes, aí em Manaus. Grande abraço a todos vocês aí do Ministério Levítico também. E aí? Eu quero a sua resposta. Me dá um alô aqui, se você entendeu. Quando é que nós crentes nos tornamos embaixadores? Quando é que nós detemos a autoridade? Você agora sabe? E agora? Você vai praticar a palavra de Deus? Vai colocar isso em prática? Vai vivenciar, vai amar o teu próximo, independente se ele é teu inimigo. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos de amar os nossos inimigos e perdoá-los quantas vezes necessário for. E aí? Está disposto a perdoar quantas vezes necessário for? Está disposto a amar o seu inimigo, aquele que maquina o mal contra você? Hein, Xande? Aquele que pisa na bola, feio. Imagine só, ter que perdoar esse camarada. Você me perdoar é fácil, Xande. Hein, Lemão? Você me perdoar é fácil, eu te amar é fácil. É fácil amar quem nos ama. Agora, amar e perdoar aqueles que maquinam o mal contra nós. Amar e perdoar aqueles que pensam coisas ruins a nosso respeito. Maquinam uma maldade contra a nossa família. Fazem fofoca com o nosso nome. Que coisa desagradável, não é mesmo? Desagradável. E eu estava pensando aqui antes, eu falei assim, não sei se eu vou fazer essa live, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu... Eu falei assim, Senhor, nós íamos falar de fé. Amo falar de fé. Mas nós vamos falar na próxima segunda-feira sobre fé. Fé é uma substância maravilhosa, estrondosa, que nos joga para cima. Nós vamos falar sobre isso, mas foi um comando do Espírito Santo de Deus nós falarmos sobre autoridade. Não, Adson, não é fácil não é para qualquer um. Mas a palavra de Deus diz assim, eu te chamei, Adson, porque você é forte. Você é forte.
Jovens, vocês são fortes, são capazes de aguentar o tranco. Eu confio e espero em vocês. O mesmo comando que Deus deu para Josué. Ser forte e corajoso. Não vos chamei eu? Olha, a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis 18? Olha que coisa interessante. Quando o Senhor diz para Abraão que ele ia ter um filho, Sara fica atrás da tenda, começa a rir, e ele pergunta assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Será que Sara está duvidando que possa existir alguma coisa impossível para o Senhor? Claro que não. Claro que não. É difícil, eu sei. É difícil ser cristão, é difícil ser crente. Crente é fácil, né? Mas ser cristão é difícil, é verdade. Alemão, é verdade. Porque você tem que pôr em prática a palavra de Deus, como diz em Tiago 1:22. Sejais praticantes da palavra e não meros ouvintes. Praticar a palavra de Deus é difícil demais. Mas é só praticando a palavra, só praticando a conduta do nosso reino, que o Senhor concede autoridade a mim, ou seja, eu me torno um embaixador com plenos poderes legais dados a mim para poder falar em nome da nação, da minha nação, do nosso reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quanto mais nós buscarmos o reino, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, quanto mais não é ler a Bíblia, é meditar e entrar, se fazer ali um personagem, entrar na história. Isso, Tiago 1:22. Irmão, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejais praticantes da palavra e não meros ouvintes. Pode dar uma lidinha aí. E praticar a palavra, gente, é difícil, cara, é difícil. Essa semana mesmo já inventaram fofocas do pastor Cláudio. E você está achando que eu não fico irado? Fico irado. Claro, alemão, fico irado, fico chateado. Vamos supor, eu tive uma crise de enxaqueca de domingo, ontem o dia inteiro e provoquei muito. O que você acha que pode desencadear a enxaqueca, os vômitos? O estresse. Fica estressado, cansado, a mente fica cansada. Isso. Lê aí, medita aí depois para você ver. Maravilhoso. Depois você medita também aí em Coríntios, onde nós estávamos lendo aqui, Coríntios 5, de 17 ao 20. 2 Coríntios 5, de 17 ao 20. Lê, medita aí, vai ser uma bênção na sua vida. O Senhor quer chamar cada um de nós como embaixadores. E o embaixador, ele é aquele que tem plenos poderes legais do seu país para representá-lo. E aí? Você pode ser um representante do reino dos céus? O Senhor pode contar com você? Pode? Se pode, glória a Deus. Se não pode, se você tem alguma dúvida, o que está faltando para você se impregnar, se apaixonar pelo reino? Se você começar a mergulhar na palavra de Deus, você vai se apaixonar pelo reino de Deus. Você vai se apaixonar pelo seu Deus. Pelo amor que ele tem. Xande, meu Deus, você vai se apaixonar. Isso vai nos impregnar. E eu quero deixar um beijo para vocês. Quero orar com vocês. E dizer para vocês que cada dia eu me torno mais apaixonado, mais fervoroso, mais cheio. Eu creio que eu estou chegando lá. Eu acho que o Senhor daqui a pouquinho está me concedendo mais poderes legais, né? Para poder ser um representante dele aqui. Esse é o desejo dele, sermos representantes. Glória a Deus. Deus te abençoe, alemão. Vale a pena, cara. Vale a pena. Vem para cá, vem para cá. Vamos adotar isso como o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida. Tomar essa verdade. Essa é a nossa verdade. Apesar de que o inferno tem tentado dizer o contrário, né?
A palavra de Deus diz, só que a palavra de Deus diz, vocês, porém, você, Xande, Alemão, pastor Edneia, pastor Davi, a Vivian, Rominho, os nossos irmãos aí, pastora Marcileia Teixeira, Deus abençoe, seja bem-vinda. A palavra de Deus diz que você é geração eleita. Você faz parte de uma geração eleita. É sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você, a palavra de Deus diz que você é isso, você é um embaixador. Só tem que tomar posse disso e viver isso na sua vida. De uma maneira intensa. Gente, tem que ser intenso. A própria palavra de Deus diz que ou é frio ou quente, que o morno, o Senhor está a ponto de vomitar, né? De nos vomitar. Essa questão da mornidão. Então eu convido você a ser o crente fervoroso, que crê mesmo, que tem fé, que deseja arduamente ter a autoridade nas suas mãos. Estava aqui falando, pastora Marcileia, sobre a autoridade. A autoridade nos é concedida quando nós somos impregnados pelas questões do reino de Deus, quando o reino ele entra dentro de nós, quando nós deixamos as questões do reino, conhecemos o reino, tudo do nosso reino e praticamos as ordenanças do Senhor do nosso reino. Nós nos tornamos embaixadores dos céus. O Senhor nos confia plenos poderes para disseminar o seu reino aqui. Então eu quero orar com vocês para que você pense sobre isso e depois dessa oração você tome uma decisão, tire uma conclusão e então tome uma decisão na sua vida quanto a parar de procrastinar, adiar as decisões, deixar o sedentarismo de lado, pôr as mãos no arado e praticar a palavra de Deus, porque ele diz que se nós fizermos isso, nós comeremos do melhor dessa terra. Sabe por que nós comeremos do melhor dessa terra? Porque você já viu das coisas boas que um embaixador goza? Você já viu um embaixador? Está lá na embaixada. Ele tem tudo pago pelo seu país. Ele não gasta um tostão no país onde ele mora, porque o país dele banca a faculdade dos filhos, a moradia para ele, o automóvel, o combustível, ele banca tudo. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos não tem gasto com nada. Nada. É o Brasil quem paga tudo lá para ele. E o Senhor diz assim: se vocês buscarem o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, não se preocupe, porque eu cuido de todas as outras coisas para você. Inclusive, mantenho vocês aí. Tá? Mantenho vocês aí. Vocês vão comer do melhor dessa terra como embaixadores. E você é um embaixador. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Vamos orar. Oh, Jesus, muito obrigado pela tua presença nesta noite, Paizinho, nessa madrugada. Obrigado porque o Senhor tem sempre trazido um rema maravilhoso para as nossas vidas. O Senhor tem nos orientado no que falar, no que dizer. O Senhor tem nos mostrado o que verdadeiramente o Senhor quer. O Senhor tem nos mostrado que o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres tremendos, compromissados, que verdadeiramente desejem, Senhor, ser embaixadores do teu reino aqui na terra. O Senhor tem nos recompensado por isso. Nós não estamos fazendo isso por conta das recompensas. Mas o Senhor é um Deus de recompensas. O Senhor nos recompensa pelas mínimas coisas que nós fazemos, até por te adorar. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos recompensa. O Senhor nos alegra. O Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá longevidade, saúde, prosperidade. Em te buscarmos. Nós somos uma geração que decidimos adorá-lo e cultuá-lo, Senhor. Pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Eu quero orar por cada um dos nossos irmãos que estão aí do outro lado, Senhor.
Irmãos que gentilmente estão abrindo a porta da sua casa através deste vídeo. Irmãos, conhecidos meus, amigos, pastores, amigos, irmãos em Cristo, todos que estão ouvindo aí, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo possa entrar no lar de cada um, eles possam sentir o Senhor se chegando aí, neste momento, levando o refrigério, a paz, levando, Senhor, essa verdade que o Senhor tem pregado, levando, Senhor, o desembaraço de todas as situações, a solução. O Senhor é tudo para nós. A tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo está se fazendo novo. A renovação da nossa mente, à medida com que estamos amadurecendo, estamos renovando, Senhor, colocando, deixando que o Senhor coloque, implante o teu reino dentro de cada um de nós. O Senhor tem nos feito experimentar de coisas sobrenaturais. Eu desejo isso para o nosso irmão lá do outro lado. Meu irmão em Cristo, que está ansioso, Senhor, que o Senhor possa entrar com a provisão e mostrar que vale a pena lançar sobre Ti todas as ansiedades, ó Deus. Porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Senhor, se o problema é financeiro, eu não sei, o Senhor pode fazer um milagre na área financeira. Se é uma cura, Senhor, física, o Senhor é médico dos médicos, pode entrar lá com as mãos de Jeová Rafá e operar, porque o Senhor opera milagres onde nenhum outro Deus opera. Eu creio, Senhor. Se o problema é sentimental, o Senhor pode entrar, Senhor, e acolher essa vida, Senhor, como o esposo dela, como a esposa dele, como filho. Se existe aí uma perda, Senhor, o Senhor possa levar, Senhor, a calmaria, a tranquilidade aos corações, o Senhor possa acalmar os ânimos. Se existem irmãos do outro lado que estão vivendo situações complicadas, conjugais, ó Deus, o Senhor possa entrar com a tua provisão e se fazer presente nessa aliança, mudando a história deste casal. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe bem, ó Pai. Ó Pai, nós temos nesses últimos tempos experimentado, Senhor, da tua manifestação, a manifestação do seu poder, a manifestação da sua glória e da tua santidade, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós devemos te buscar enquanto podemos achar, ó Deus. E aquele que te buscar agora vai te achar, vai encontrar guarida em ti. Ô Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. Visita os teus filhos aí do outro lado, Pai, e os atinge com o teu amor e com o teu perdão. Que o Senhor possa nos ensinar a olhar com os olhos de misericórdia como o Senhor tem nos olhado, Senhor. Olhos amorosos, olhos maravilhosos. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que estão conosco agora, que já passaram por aqui. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Paizinho querido. Meu querido, Deus abençoe. Se deixar, eu vou orando e falando aqui a madrugada toda, tá? Eu gosto de falar, principalmente do reino de Deus. Quero me despedir de vocês agora, do Adson, do Alemão, grande amigo. Faça-nos uma visita assim que você puder, em nome de Jesus. Ao Xande, um abraço do papai, da mamãe, todos aí por nós. A pastora Marceleia, Deus abençoe o seu ministério, o seu chamado. A irmã Gracioneide, o pastor Davi, a pastora Edneia, os meninos, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, né? A gente às vezes esquece de alguém, mas eu amo todos vocês, viu? Vocês são grandes amigos, grandes companheiros. E ore também pelo pastor Cláudio aqui do outro lado, tá bom? E quero deixar um aviso para os nossos irmãos aí em Manaus. A pastora Dora está viajando para ir dia 12 agora de maio. Boa noite, Alemão. Um beijo no coração. Dorme com Deus. Deus te abençoe. Te dê um sono reparador, o sono do justo. Amém? Abração, Xande. Deus abençoe. Fica com Jesus. Beijão no seu coração, filho. E dia 12 a pastora Dora está chegando aí em Manaus. Vai passar aí 20 dias ao lado da mãe. Com certeza ela vai visitar os nossos irmãos aí.
pastor Davi, pastor Edneia, os nossos irmãos aí em Manaus, pastora Márcia, pastor Sócio, tá, Xande? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Fica com Jesus. Shabbat Shalom.